o paciente diz não para consulta e vem na nossa mentalidade, nossa, eu sou um péssimo fonoaudiólogo, né? Eu não consigo sequer manter esse cliente me ligou, ele falou comigo, ele fez uma consulta comigo e agora ele não quer permanecer no meu espaço, ele não quer se tratar comigo, será que ele vai procurar outro fonoaudiólogo? Esse é um dos maiores sabotadores que a gente tem na nossa mentalidade, de achar que o cliente não gostou de você por uma questão pessoal. E a gente acaba, por medo, né, de vender, de falar o que a gente faz, de falar o que vai ser feito com esse paciente, como que você vai tratar, como que você vai atender, quais são os resultados que você espera. Isso a gente esquece de falar na hora que a gente está vendendo o nosso produto. Sim, fonoaudiólogos, nós vendemos fonoaudiologia. Nós precisamos aprender a vender o nosso trabalho, tirar esse sabotador aqui da nossa mentalidade de achar que o paciente tem que ter uma bola de cristal para saber do seu serviço. O paciente que chega no seu consultório talvez nunca tenha ido num fonoaudiólogo, não sabe sequer o que é. Quantas vezes chega no meu consultório uma pessoa que acabou de receber um diagnóstico do otorrino que precisa fazer uma cirurgia e aí o otorrino pede para procurar a fono para fazer um pré-cirúrgico, fazer alguns exercícios. E quantas vezes eu recebo de alunos mensagens da mesma forma, dizendo que não sabem o que fazer com esse cliente. Será que eu mando ele de volta para o otorrino? Será que eu vou orientar? Quanto será que eu vou cobrar desse paciente para fazer esse preparatório para a cirurgia? Então, olha só, a gente acaba nos auto-sabotando. Então, o medo de vender o serviço, de ser rejeitado pelo paciente, ele é muito grande pelo fonoaudiólogo. Então, você que é fono, está aqui comigo assistindo essa live, escreve para mim se você também tem medo, se você acredita que você possa ser um sabotador aí na sua mente, achando que você não sabe vender ou que você, de alguma forma, não está sabendo oferecer o seu produto para o seu paciente, para o seu cliente. Então, quando a gente não sabe vender, tá, gente, esse produto para o nosso paciente, a gente se torna um grande sabotador do nosso próprio trabalho. E a gente começa a pensar, ó céus, ó vida, né? Eu não tenho cliente particular, eu vou viver de atendimento de convênio, porque na hora que liga aqui na minha empresa ou no local que eu trabalho, tem uma recepcionista, ela vai lá e marca, e para mim está ótimo. Já cansei de ver os meus alunos perdendo paciente, porque não sabe conversar com o paciente, porque não está vendendo o trabalho, não está vendendo essa informação, porque tem medo de vender, tem medo de ser rejeitado, tem medo do paciente falar não para ele, ou para ela, ou para você. Então, esse é um grande obstáculo. E quando você faz isso, você está deixando dinheiro na mesa. Então, imagina só você que tem toda a habilidade no atendimento, que trabalha com comunicação, deixar dinheiro na mesa. O que é deixar dinheiro na mesa, Patrícia? É você estar ali com o paciente pronto para se tornar o seu paciente semanal e você não conseguir ter a habilidade de explicar para ele como que funciona o seu trabalho, o seu desenvolvimento, o seu desempenho dentro do que você pretende fazer com ele, né? Seja uma avaliação, seja uma gravação de análise acústica, seja um relatório que você vai entregar, o porquê você precisa fazer, qual que é, né, a meta que você, como fono, vai tratar para ele desenvolver e ter o resultado que ele precisa. Então, esse medo de ser rejeitado pelo paciente é um grande obstáculo, é uma grande objeção que a gente precisa vencer como fonoaudiólogos, que você precisa quebrar para poder tirar esse dinheiro da mesa e colocar no seu bolso. Tá? Literalmente, é tirar o dinheiro da mesa e colocar no seu bolso. Mas como é isso, Patrícia? Como essa história, né, de tirar dinheiro da mesa e botar no meu bolso? Então, você não está sozinho nessa experiência. Assim como você, dezenas, centenas e milhares de fonoaudiólogos todos os dias perdem cliente por não saber negociar, por não saber conversar com o seu cliente, com o seu paciente. E aí,
Quando você deixa esse sabotador tomar conta aí da sua vida, da sua imagem profissional, você, de alguma forma, acaba prejudicando a sua autoconfiança. Isso é muito comum, a gente acabar prejudicando a nossa autoconfiança. Isso já aconteceu comigo. Quantas vezes no meu consultório, até a forma de falar com o meu cliente, eu deixava esse cliente ir embora sem fechar a consulta comigo. Às vezes eu fazia 4, 5 avaliações na semana e ninguém fechava, porque eu me auto-sabotava, porque eu tinha dificuldade de falar também o preço do meu trabalho. Ou então, quando a gente tem, né, aquele paciente que já chega com algumas informações e até alguns papéis, né, de outras fonos com valores, né? Eu liguei para 5 fonoaudiólogas e cada uma tem um valor. Então, quando a gente tem uma classe de profissionais que cada um cobra um valor, não tem ali um padrão, as pessoas buscam essa comparação no mercado, mas quando ela chegar para você e te disser que ela fez ou que ele fez um orçamento de atendimento, você não tem que se preocupar com isso, nem tem que se auto-sabotar, se sentir rejeitado e falar assim, então eu vou ter que cobrar o menor valor para que esse cliente fique comigo. Esse tipo de concorrência, ele não é inteligente. E o que a gente precisa fazer é oferecer o seu serviço, colocar preço, colocar valor no seu trabalho, daquilo que você acha que você vale. Qual que é o resultado que você vai entregar? O que você vai entregar de benefícios para o seu paciente? Independente do que um outro profissional fale, que ele ofereça para o seu paciente, né, o seu futuro paciente, é o que você tem capacidade de entregar de fato, realmente, para fazer a transformação que ele está buscando, as interferências que ele está buscando, seja na voz, seja em alguma outra área que você atua. Então, essa questão da autoconfiança na fonoaudiologia, ela é muito importante e ela precisa ser trabalhada, não deixar esse sabotador, que é muito comum hoje, afetar você e fazer com que você perca sua autoconfiança no seu próprio trabalho, no seu desempenho enquanto fonoaudiólogo. Pois bem, então, quando a gente pensa que essa autoconfiança, né, ela está abalada de alguma forma, isso vai tomando conta da nossa mente de uma tal forma que a gente vai criando coisas na nossa cabeça. Certa vez eu escutei uma pessoa falando uma frase que me marcou muito, que ele falou assim, Patrícia, 90% dos nossos problemas, que foi de um livro que eu tinha lido, que eu não me recordo o nome, eles não existem, somos nós que criamos, 10% de fato são os nossos problemas. Então, a nossa mente tem um poder de autossabotagem tão grande que a gente começa a criar coisas na nossa cabeça do tipo, nossa, será que o paciente não gostou de mim? Será que ele não foi com a minha cara? Será que ele achou o meu preço muito caro? Será que eu não estava muito bem vestida, por isso ele não ficou? Mas, na verdade, o seu cliente ele não deu liga com você, não foi com o seu pessoal, mas com o que você ofereceu de serviço para ele. Então, você precisa aprender a separar as coisas muito bem. Quando o paciente ele diz não para você numa consulta, ou que ele não vai continuar, ou que ele vai trocar de fonoaudiólogo, ele não está te rejeitando como profissional, mas ele está rejeitando a oferta que você fez para ele. Ou seja, ele está rejeitando a oportunidade que você está oferecendo para ele naquele momento e nem sempre vai ser pessoal. Mas pode acontecer de ser também, gente? Pode. Não dependendo de como você enxerga, né, as coisas, também pode ser pessoal, mas 99% das vezes o cliente não fica pela sua oferta.